Nesse vídeo eu queria falar com você sobre os nossos defeitos, sobre como é importante a gente entender da onde vêm os nossos defeitos e como é importante a gente aprender a aceitar um pouco mais eles. Não é que a gente não vai tentar mudar, não é que a gente não vai tentar melhorar, não é que a gente não vai tentar evoluir, mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais gentil para os nossos defeitos. E esses dias, né, assim, recentemente, eu estava na minha própria terapia, conversando com a minha psicóloga, e ela falou uma coisa que mudou, assim, muito a forma como eu enxergo os meus defeitos. A gente estava falando sobre como é importante as pessoas que amam a gente, né, que amam as nossas qualidades, que gostam muito da gente, também gostarem dos nossos defeitos, né? As pessoas têm que gostar da gente por inteiro. Porque a verdade é que os nossos defeitos, eles são feitos do mesmo material das nossas qualidades. Se você não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e educadora parental. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e vamos lá falar sobre esse tema que eu acho que é muito importante. Eu estava falando, né, com a minha psicóloga o quanto eu gosto de ser uma pessoa leve, de ser uma pessoa para cima. Eu sempre olho as situações como o copo meio cheio, né? Eu sou muito positiva. Se acontece alguma coisa errada, eu rapidamente começo a olhar quais são as alternativas e tudo. Eu meio que não fico presa ali no problema. E eu gosto muito, muito disso em mim. Mas, por outro lado, eu sou muito desorganizada, eu sou muito desatenta, enfim, né, assim, sou muito lesada, como a gente diz aqui no Ceará. Então, eu tenho muita dificuldade com esses meus defeitos. E, na verdade, assim, já na vida adulta, eu fui diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e isso não é algo incomum em mulheres, né? Assim, eu nunca tive dificuldade de aprendizagem, né? Então, assim, eu nunca tirei notas baixas, então na escola estava tudo bem. E eu também nunca fui uma criança que era muito do movimento, sabe? A minha hiperatividade, assim como na grande maioria das mulheres, né, das meninas, a gente não tem uma hiperatividade motora. A nossa hiperatividade é uma hiperatividade mental. Então, é sempre muitos pensamentos, um pensamento atrás do outro, um pensamento atrás do outro, e a gente pensa muitas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente tem muita dificuldade em focar realmente, né? Porque a gente tem essa hiperatividade mental. Só que para quem vê de fora, ela não é uma hiperatividade fácil de detectar, porque, enfim, tá dentro da nossa cabeça. Não é como a hiperatividade motora, que a gente tá vendo ali a criança se mexer, a criança não conseguir ficar quieta, a criança pular, a criança ficar se balançando na cadeira e tudo. Apesar de eu ficar mexendo nas mãos, mexer as pernas e tudo, é uma coisa que não chegava a atrapalhar ou chamar atenção e tudo. Então, eu realmente só fui diagnosticada com TDAH quando eu estava terminando a minha primeira faculdade. Então, foi com 20 e poucos anos, eu já era adulta. Então, a minha vida inteira, eu cresci contando para mim a história de que eu sou desatenta, que eu sou desastrada, que eu sou lesada, que eu sou, enfim, né, várias coisas negativas que vêm com o funcionamento do cérebro, né, de quem tem TDAH. Mas por outro lado, as minhas qualidades também vêm desse funcionamento cerebral, né? Eu sou uma pessoa extremamente criativa, justamente porque eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos pensamentos. É como se os meus pensamentos eles se cruzassem, né? E a criatividade é justamente isso, é você pegar duas ideias
e misturar elas e sair uma coisa nova. Então, como eu tenho pensamento passando pela minha cabeça o tempo todo, é muito fácil eles se cruzarem e eu criar algo novo, né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu gosto muito em mim. Eu não... É muito difícil eu chegar num lugar e reclamar e ficar olhando pros problemas e tudo. E aí, o que eu percebi é que os defeitos que eu menos gosto em mim, né, assim, os defeitos que realmente eu quero muito, muito, muito mudar, assim, que eu queria ser uma pessoa completamente diferente em relação aos meus defeitos, eles são feitos da mesma coisa que as minhas qualidades. Então, não teria como eu ser quem eu sou, eu ser uma pessoa leve, uma pessoa descontraída, uma pessoa do copo meio cheio, uma pessoa que não se importa quando alguma coisa dá errado, porque rapidamente consegue pensar numa solução, uma pessoa pra cima e tudo. Eu não conseguiria ser essa pessoa se eu fosse extremamente organizada, se eu fosse uma pessoa precavida, que tá sempre pensando, antecipando os problemas, o que é que pode acontecer para eu poder me prevenir, para eu poder organizar, para eu poder planejar. Consegue entender que são coisas opostas? As minhas qualidades e os meus defeitos, eles são dois lados da mesma moeda. Então, assim, o que eu tô querendo trazer é que uma pessoa, por exemplo, que é muito empática, ela também vai ser uma pessoa que sofre, que sente muito, que acaba misturando a vida dela com a de outras pessoas, que tem uma certa dificuldade de colocar limites, porque ela sente muito o problema do outro. Uma pessoa que é muito organizada, que é muito planejada, ela tem também muito provavelmente essa característica de ser mais cri-cri, de ser uma pessoa mais ansiosa, de ser uma pessoa que não é leve, de ser uma pessoa que vê os problemas porque ela tá sempre atenta, então ela costuma ver as coisas pelo lado mais negativo, ela costuma ver o copo meio vazio, porque ela tá atenta, né? Então, assim, para ela é o funcionamento do cérebro dela. Então, todos os seus defeitos, né, ele provavelmente é feito das mesmas coisas que faz você ser quem você é na sua melhor versão. A sua melhor versão, ela só existe porque o seu cérebro funciona dessa maneira e essa maneira traz para você também os seus defeitos. E aí aqui eu não tô querendo dizer, como eu já falei no começo, que a gente não tem que tentar modular, né, os nossos defeitos, que a gente não tem que tentar melhorar, que a gente não tem que tentar realmente tá sempre evoluindo. Mas é importante que a gente entenda da onde é que vem esse defeito e que a gente entenda que a gente é feito de luz e sombras. Todo mundo é feito de luz e sombras. Todo mundo tem defeitos e qualidades. E eu sei que a grande maioria das pessoas tem muito mais facilidade em enumerar os defeitos, né? Se eu pedir para você pegar agora uma folha, passar uma linha no meio e colocar numa coluna os seus defeitos e na outra as suas qualidades, é muito provável que a coluna dos seus defeitos fique muito maior do que a coluna das suas qualidades. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para isso. Todos os nossos defeitos, eles refletem em uma qualidade. E todas as nossas qualidades refletem em um defeito. Então, é importante a gente observar isso, a gente olhar para isso, a gente ser mais gentil com os nossos defeitos, com a gente mesma. Se a gente gosta de quem a gente é, das nossas qualidades, porque é isso, a gente é a pessoa maravilhosa que a gente é para todas as pessoas que amam a gente por causa das nossas qualidades. Então, assim, a gente e essas pessoas que amam a gente precisam entender que isso é um pacote, né? Que não existe a gente querer ter todas as qualidades que a gente tem e pegar os nossos defeitos e virar eles ao contrário e ser uma pessoa leve e ao mesmo tempo planejada. Ser uma pessoa empática e ao mesmo tempo não se envolver
com problemas das outras pessoas. Não tem como a gente ser uma pessoa que é extremamente organizada e não ficar reparando e vendo defeitos nas experiências que a gente tem, entende? Então, é mais isso. E aí eu queria te fazer um convite, né, aqui para realmente olhar para isso, né, e pensar em um processo de psicoterapia para que você possa realmente olhar para esses dois lados seus, entender da onde eles vêm, entender que material é esse que faz você, que faz as suas qualidades e os defeitos, né? E que histórias você vem contando sobre si mesma por causa dessas qualidades e desses defeitos, né? Um processo de psicoterapia pode fazer você se entender muito mais, se aceitar muito mais e conseguir mudar o que você quer mudar. Porque é impossível a gente conseguir mudar alguma coisa antes da gente entender plenamente e aceitar plenamente quem a gente é. Primeiro a gente aceita quem a gente entende quem a gente é, para depois a gente conseguir mudar. Porque não tem como a gente mudar sem saber o que a gente está mudando, sem saber que implicações vão acontecer dessa mudança, né? Assim, o que é que isso vai trazer e da onde a gente pode partir para fazer essa mudança. Então, assim, olhar para dentro, olhar para si, olhar com carinho, com gentileza, de forma verdadeira, de forma honesta mesmo, né? Assim, com um olhar de curiosidade, com um olhar de gentileza para a gente mesmo, é extremamente importante. Então, se você tem interesse em começar um processo de psicoterapia para fazer esse processo, eu vou deixar aqui embaixo o link para o meu WhatsApp para você falar comigo, para ter mais informações de como se dá esse processo de psicoterapia comigo. E se você gostou desse conteúdo, dá também aqui um like, tá bom? Que ajuda muito aqui na divulgação do canal, ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. E eu agradeço muito, né, por você estar aqui assistindo e dando esse like. Então é isso. A gente se vê na próxima. Um beijão. Tchau, tchau.